que um eletricista deve instalar um chuveiro que tem especificações 220 volts, tá bom? De 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com margem de tolerância de 10%. Tá bom? Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver uma passagem de corrente superior à permitida pelo dispositivo. Tá? Muitos de vocês já devem saber disso, né? Tá? O disjuntor serve mais ou menos para isso. Né? Passou uma corrente acima daquilo que seria o esperado, ele vai desarmar, ele vai proteger a rede, vai desligar, vai abrir o circuito, digamos assim. Tá bom? Para fazer a instalação com esses dados que ele falou, né? Segura de chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser, e ele quer saber qual deve ser o valor máximo desse disjuntor, aquele valor de desarme do disjuntor, para que seja seguro, para fazer uma instalação segura. Tá bom? É bem simples, como eu falei para vocês. Como é que a gente começaria esse problema? Tá bom? Começa prevendo qual vai ser a situação extrema. Né? Qual é a situação extrema aqui? Ele deu para a gente uma faixa de valores, de 4.400 a 6.800. Tá? Qual vai ser essa faixa de valores? A gente sabe que o valor que você vai ter, a maior corrente, seria esse valor aqui de 6.800, correto? Então, a gente começa com ele. Tá? A gente faz com esse valor aqui, faz na situação extrema. Tá? Então, na situação extrema, você tem 6.800 watts. Tá? Se você lembrar que a potência vale tensão vezes corrente, certo? Ele dá para a gente a potência e dá para a gente a tensão. Então, a gente usa e com isso a gente calcula aproximadamente a nossa corrente. Tá bom? Tem gente que, na verdade, nesse caso nem tem como errar, né? Porque ele deu os valores muito próximos, tá certo? Tem gente que terminaria a questão aqui, mas está errado terminar a questão aqui, não tá? A gente tem que lembrar que, na verdade, ele deu para a gente a ideia de 10%. A gente tem uma margem de tolerância de 10%, tá bom? Tem muita gente, principalmente o pessoal que não trabalha com essa parte elétrica técnica de elétrica, né, que pode ficar na dúvida, né? Esse 10% é para cima ou para baixo, tá bom? Só você lembrar que não faz muito sentido você colocar 10% para baixo, que quando o equipamento estiver funcionando dentro dos valores previstos, ele vai desarmar. O disjuntor desarmaria, então esse chuveiro não funcionaria. Então tem que ser para cima, tá? Bom, se a gente acrescentar 10% aqui, a gente vai achar 34. E aqui está uma coisa que eu acho que o problema deveria ser um pouco melhor escrito, tá bom? Se eu achei 34 de corrente, qual deveria ser a resposta que a gente escolheria, gente? Dessas 5 aqui. Qual vocês escolheriam? 35, tá bom? Tá? 35, exatamente. Porque se você escolher de 30, ele vai desarmar no funcionamento normal, né? Você não quer isso, correto? Então você escolhe o 35, tá? Agora, a pergunta do jeito que ela foi feita, né? O valor da corrente máxima do disjuntor deve ser, ela não é apropriada, tá certo? Provavelmente a pessoa que fez essa questão, ela raciocinou assim, ó, você tem esses disjuntores aqui, tá? Você tem um disjuntor de 20, de 25, de 30, de 35 e de 40, tá bom? Qual é o disjuntor de menor corrente que você poderia usar? Essa deveria ser a pergunta correta, tá certo? Então, a partir dos equipamentos que você tem no mercado, que são esses daqui, qual você usaria? É melhor do que fazer esse tipo de pergunta que ele fez. Mas, né, nessa situação aqui, você achou 34, você colocaria 35, que está dentro, está funcionando bem. Tá bom?